Amém, queridos? Deus é bom? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Que tem muita matéria aí para a gente ler, estudar e pesquisar em casa. Essa em casa. Vocês estudem, porque aqui é só o apanhado. E essa matéria, ela é grande. Jesus poderoso. E depois ainda tem mais dela separada: história, geografia, geografia. Vamos lá. Alguns recursos do país. Israel tem o deserto às suas portas e chove só no inverno. É região em que sempre foi importante conservar a armazenagem de água. O Jordão é o único rio de certo porte que vai lançar-se inutilmente do ponto de vista de conservação de água no Mar Morto. Por quê? Lançou água no Mar Morto, serve para quê? Para nada. Realmente para nada. Onde a água evapora na superfície a um ritmo de 1.500 mm por ano. O Jordão corre o ano todo, alimentado pelas neves do Monte Hermon. Mas é uma exceção. A maioria dos cursos de água caracteriza-se por cheias repentinas, seguida de meses em que o leito está seco. Vem uma chuva muito grande, uma enchente, chove, depois acabou. Aquela água vai secando, e aquele rio vira um deserto. Quando vocês assistirem o vídeo das fontes do Negueb, vocês vão entender bem isso. E é algo impressionante. É algo que é assustador. Por isso, até hoje, né, é extremamente necessário o cuidado de quem mergulha, quem nada, quem vai em rios. Porque rios são feitos de grandes surpresas. Quando você menos espera, a água sobe, a água desce. Eu acho que teve pouco tempo que tem um ator famoso, estava gravando uma série de novelas e nadava bem, e numa distraçãozinha no rio, lógico, nós como bons crentes pentecostais já levamos para o espiritual, já falamos que a novela era a novela do velho Chico, e o Chico do capeta levou tudo. Pastor, só uma nota aqui, posso falar? Pode, por favor, pastor. Será que foi por esse motivo aqui que o Naamã murmurou? Não entendi. Será que foi por esse motivo aqui que Naamã murmurou? Quando o profeta falou para ele: desce lá, 7 vezes a sua carne vai se tornar como a carne de uma criança? Porque aqui está falando do Jordão, corre o ano todo, alimentando pelas neves do Monte Hermon. A neve derrete, o rio enche. Lógico, basicamente isso também, porque primeiro o cara era inteligente, o cara era general, e ele tinha rios bons na sua cidade, rios limpos, rios bacana. Aí o cara chega e fala: velho, você vai mergulhar lá no Rio Jordão. Pô, Jordão, que depende da neve derreter para encher, e não poderia me mandar para Damasco? Não poderia me mandar para um rio melhor? E aí entra uma grande revelação nessa passagem. Então o servo chegou e disse: o que o servo disse para ele? Quem lembra a primeira palavra? Meu pai. E como é que a gente nega a paternidade hoje? O cara chega e fala: meu pai. Se acaso o profeta lhe dissesse algo muito maior, mais difícil, o meu pai não faria? É nessa hora que entra o coração de um filho. O coração de um filho, e aí vale para nós que são pastores, se são pastores, são obreiros, né? O coração de um pai, ele converte o coração do filho. E aí vamos para a revelação dos últimos tempos, a maior revelação que existe. Então o Senhor converterá o coração dos pais e o coração dos filhos aos pais.
A grande revelação dos últimos tempos é o coração, é a igreja mudar o coração para entender que pastores são pais. E que cada irmão dentro da igreja não é mais ovelha. Até o bode está deixando bem de ser bode, está virando filho também. Então é a conversão dos últimos tempos. Só que a gente pensa que a revelação é nova. Eu disse para um pastor essa semana, cara, não existe revelação. Está tudo escrito. Verdade. Qualquer tipo de revelação e profecia que vier, já está escrito. O que existe? O que existe é o cara que pega uma vela e vai ler a Bíblia. E tem o cara que pega um refletor de 1.500 watts, 1.500 watts é muito? E mete em cima da Bíblia assim, quem vai enxergar melhor? O que está com a velinha ou o que está com o refletor? Então, é lógico que ele vai receber mais revelação. Puxa, Deus usa o irmão ali em revelação. Não é que Deus usa em revelação, é que ele lê a palavra. Então, quem mais lê, mais vai receber revelação. Eu conheço crente que lê a Bíblia no culto de domingo. Se o pastor lê a Bíblia no domingo, senão ele não lê a Bíblia. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Então, ele conhecia, ele sabia, agora tinha um filho que estendia a mão para o pai e para o pai. Custa mergulhar. Então o coração do pai é apaziguado, o cara mergulha num riozinho que, gente, na boa, só nós que vamos para Israel mesmo e que é batizar no Rio Jordão de novo, porque não é lá grande coisa não, viu? É um rio bem simples, mas tem os seus espirituais, vamos dizer assim. Se numa determinada zona os poços fossem murados, os habitantes estavam condenados a morrer de sede. Jerusalém, construída sobre colinas calcárias e poderosas, necessitava todo o sistema de aquedutos e poços. O rei Ezequias construiu reservatórios e aquedutos para levar água à cidade, a fim de garantir o abastecimento em caso de assédio. Vamos lá. Para resolver o problema, os romanos construíram aquedutos e canais de irrigação. Uma observação aqui. Alguém pensa que esse canal de irrigação que foi feito agora, né? Não quero falar de antigos políticos que passaram e prometeram e não fizeram, mas com toda a ruindade do atual foi feito transposição no Rio São Francisco. Isso já tinha sido feito lá em Israel. É mais uma obra que é feita aqui, sendo copiada lá. Já havia essa transposição dos rios para que essas cidades, como Jerusalém e outras, pudessem receber a água lá no local certinho, bonitinho. Graças a Deus nós aqui em São Paulo, né, temos a nossa facilidade da nossa Sabesp, não damos valor, mas só quem ficar sem água em um dia, 2 dias, 3 dias, sabe que o negócio é feio na foto. Então, já vi esses aquedutos. O moderno Estado de Israel não se conformou em ver suas maior riqueza hídrica, o Jordão inutilizado no Mar Morto, e recentemente desenvolveu um projeto para destinar a água da Galileia a outros usos. Um dos problemas reside no fato de que tanto o Mar da Galileia como o Rio Jordão estão muito baixo no nível do mar. Consequentemente, para aproveitar as águas fora do vale em que encontram, necessário bombeá-las sobre as colinas do país. Mas o projeto foi realizado. Olha, imagina essa cena. Aqui as colinas, aqui é o rio. Os caras têm que fazer a água sair daqui, passar por cima das colinas, das montanhas para chegar. Mas fizeram. Um país desse tamanho tem os maiores negociantes de diamantes e os maiores e melhores diamantes. A gente poderia falar Serra Leoa, outros países que tem, mas os caras dominam o mercado de diamante. Como explica isso, gente? Se não for espiritual. Mas vamos chegar nos minerais. Estão comigo?
Deus prometeu a Israel uma terra fértil. Pastor, terra fértil no meio do deserto, então daí vocês veem como que os caras são até hoje, né? Além disso, as suas pedras são de ferro e de suas montanhas extrai cobre. O cobre foi extraído desde os primeiros tempos. A extração do ferro seguiu-se no segundo tempo, depois que hititas descobriram o modo de fundi-los. Os filisteus conheciam seu segredo. Os israelitas, pelo contrário, não sabiam fabricar utensílios de ferro, até a época de Davi e Salomão. As minas de cobre situadas no norte do Golfo de Acaba estavam em plena produção nos tempos de Salomão. Os outros principais recursos do país são pedras de alvenaria, betume, areia e argila, juntamente com suas variedades de sais químicos na região do Mar Morto, onde a evaporação os deixa estratificados em jazidas espessas. Hoje se exploram grande escala de rocha fosfáticas das águas do Mar Morto e se extrai potássio, bromo e magnésio. Eu não sei se vocês já passaram em Salina, indo para o Nordeste, entre Pernambuco e Bahia. É a cidade do sal. Eu estive lá. Depois dá uma pesquisada na internet, vocês vão ver as fotos dessa cidade. Impressionante. Você anda, você vê o mar inteiro, a lateral inteira de sal de você pisar e você achar que é outra coisa, e você vai lá, pensa que é uma areia branca e é sal. Arraial do Cabo é assim também. Arraial do Cabo também tem uma parte, né? A entrada de Arraial do Cabo tem a fábrica lá, que era a fábrica de sal que mantinha a cidade. Hoje ela fechou por causa do turismo, né? Ficou mais forte lá. Mas logo na entrada da cidade você já vê já lá. Imagine um país que aproveita desses minerais para se desenvolver. Vamos lá. Outra coisa importante aí do país, a pesca. A pesca, que tem papel tão importante nos evangelhos, era recurso alimentar natural para Israel. A maioria dos peixes era pescado no mar da Galileia. A atividade pesqueira marítima de comunidades inteiras que habitavam ao longo da orla do mar. Ali Jesus escolheu entre os pescadores os seus primeiros discípulos. Parte do pescado era seco e conservado para o inverno. Surpreendentemente, foi este o único lugar de pesca do povo hebreu. Os hebreus nunca controlaram efetivamente a costa mediterrânea e nunca se aventuraram ao mar como mercadores ou pescadores de águas profundas. O peixe vendido em Jerusalém era fornecido por comerciantes não hebreus. Olha que segredo! Jesus chamou eles, alguns eram bons pescadores, mas eram só local, só na comunidade. Nunca saíram dali. Não sei se você vai lembrar, tomara que você lembre, que senão eu vou brigar com vocês. Na aula que nós tivemos sobre missão, vocês lembram que nós estudamos que a missão central de Jerusalém, a missão central dos cristãos, a missão central dos que foram chamados de Deus, era para ficar em Jerusalém? Deus poderia ter chamado tanto povo, tinha tantas nações maiores, mais estruturadas que Israel. Deus chama os caras e diz: olha, a missão de vocês é ficar. Vocês, é estranho, né? Missão ficando, vocês vão ficar, porque vocês serão povo eleito, vocês serão nação santa, eleita, propriedade peculiar. Então não era para eles ir, era para os outros ver. Não é isso que acontece, gente, até hoje. Todo mundo olha para quem? Quem é o relógio do mundo? Israel. O que acontece no mundo inteiro acontece primeiro aonde? Em Israel. Não dá uma badalada no sino em Israel que não muda a história do mundo inteiro. A missão centrípeta, não é? Centrípeta. Missão centrípeta. Eles precisariam, Maurício fez precisava ficar central, porque é um povo que seria modelo. Vamos para o Novo Testamento. E vocês serão minhas testemunhas. Testemunho não precisa falar.
Testemunho tem que mostrar quem ele é. Hoje não é a igreja. Pode vir supergraça, e a supergraça está destruindo igrejas e igrejas aí, porque, deixa eu te falar uma verdade absoluta. Essas coisas começam com uma verdade, viu? Atípico dessa supergraça mesmo, ela começa com a verdade. Eles começam e a mensagem deles é assim: Jesus perdoa todo o pecado, sim ou não? Sim. Se Jesus perdoou todos os nossos pecados e ele já pagou o preço, então ele já pagou os preços pelos meus pecados, sim ou não? Sim. Verdade. E nós estamos na graça, sim ou não? Sim. E a graça é maior do que qualquer lei, sim ou não? Então eu posso pecar à vontade, porque ele já perdoou. Eu posso adulterar, posso me prostituir, posso roubar, porque a graça já me foi dada, e ele já pagou o preço pelo pecado, não importa qual é o pecado. Entenderam o que eles fazem? 1, 2, 3 ou 4 igrejas aqui em Goiânia já fecharam, porque abriu o leque um pouquinho, chegou um pastor, e esse é o cuidado que eu falo para vocês, cuidado que vocês convidam para ministrar, que você passa um ano inteiro construindo, o cara vai lá com uma palavra e destrói tudo. E o pastor chegou e o cara muito amigo, conversando, ministrando, pregando, e de repente pegou super graça, e quando ele olhou, foi embora todo mundo da igreja. Nomenclaturas. Vocês entenderam por que o nosso curso de teologia é diferente? Tanto na história sagrada como na secular, a terra de Israel recebeu vários nomes para caracterizar esse território. Cada nome que essa terra recebeu tem sido para encerrar um drama vivido pelo qual ali habitaram especialmente o povo hebreu. Desde a era patriarcal até os nossos dias, as mais variadas nomenclaturas têm sido dadas ao território israelita. Para os hebreus, entretanto, o seu sagrado solo nunca deixará de receber carinhosamente tratamento, a saber, a terra prometida. Sempre foi e sempre será. E aí eu abro um parênteses que é importante, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Irmão, é preciso orar por Israel. Bíblia, não existe Velho e Novo Testamento. Bíblia não existe Antigo. A Bíblia é composta, ela é uma só. Todo o Novo Testamento é luz, foi a base da luz do Antigo. O Antigo clareava e clareava e iluminava. Então a Bíblia diz que quem abençoa Israel é abençoado. Eu vejo um monte de igreja aí amaldiçoando Israel. Esse pouco tempo chegou um pastor aqui, ele viu o chofar. Eu não sou chofarista, eu uso chofar porque eu sou profeta, Deus me levantou como profeta, então Deus me deu um instrumento, veio de lá, é um instrumento profético. Sei os toques, estudei os toques, conheço, mas o que Deus falou para mim foi outra coisa. Mas ele olhou o chofar e ele falou, aí viu o castiçal, está por ali, ele houve umas mudanças aí, está tudo espalhado por aí. E ele disse, vocês são o judaísmo? Eu falei, não, mano. Mas por que vocês têm os símbolos dos judeus? Eu falei, nós somos o quê? Ele falou, nós é crente. Eu falei, crente é o diabo. Porque está escrito que o diabo é mais crente do que nós. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Não, então, eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Eu falei, então você é judeu. Porque os filhos de Deus escolhidos são os judeus. E aí, para deixar ele doido, eu falei, e um detalhe, eu não sou judeu espiritual, eu sou judeu de verdade. Porque se eu só for só espiritual, é só quando eu morrer. E aí ele ficou com a pulga atrás da orelha. E eu falei, pastor, não podemos ser religiosos. Eu ter um símbolo de Israel não quer dizer que é judeu, não quer dizer que eu sou do judaísmo. Eu preciso conhecer, eu preciso discernir. Aí eu falei para ele assim, o senhor continua fazendo o arraial? Continuo. Eu falei, o arraial é o quê? Não, mas o meu é gospel. Eu falei, não, então vamos para a origem. Um arraial é o quê? Uma festa junina. E a festa junina é festa consagrada a quem? Aos mortos, aos santos que já morreram. São João, São Pedro, São Tomé, eles são aí. Mas aí eu posso fazer dentro da igreja, com direito à comida típica.
Mas eu não posso fazer uma festa de nações, eu não posso fazer uma festa do Hanukkah, eu não posso fazer uma festa bíblica, sendo que o que eu tenho que cumprir é o que está escrito na Bíblia, que existem as festas dos judeus e existem as festas bíblicas. Ele falou, eu não entendo assim não. Eu falei, não, o senhor não é obrigado a entender, mas isso não lhe dá o direito de criticar os outros. Aí depois que ele calmou, eu falei, só para acalmar do coração, eu não sou do judaísmo, tá? Fique tranquilo, mas eu sei o que é a cultura do povo judeu. Nós estávamos lá na vigília, tinha um pastor, doutor, formado, palavra tremenda, ele viu o shofar, e no final a gente saiu no shofar, falou, a gente tem também. Eu falei, que benção, mas é só para mostrar o que é cultura, porque hoje não se toca mais shofar. Eu falei, não, pastor, engraçado, eu toquei a vigília inteira. Então eu tenho para ensinar, ele é professor, então ele tem para ensinar o que é o shofar. A gente vai, mais para frente, a gente vai ter uma matéria sobre esses utensílios também. Então ele tem para ensinar para os alunos o que é o shofar, que é um instrumento sagrado, que era um instrumento que chamava a manifestação da presença de Deus, que era a trombeta. Quando nós lemos daqui, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Foi esse instrumento, esse mesmo instrumento aí, do mesmo carneiro, do mesmo antílope, do mesmo bicho, mas que não pode tocar mais. Não faz assim sentido. Então vamos arrancar o Velho Testamento, gente. Arranca o Antigo Testamento, joga para lá e vamos ver só o Novo Testamento. Então tem que ter esse discernimento, tem que ter a maturidade de entender, e tem que ter a maturidade de saber, cada um é diferente. Por exemplo, eu quase não uso paletó hoje em dia, é difícil usar um terno. Eu acho que eu devo ter 2 ou 3 ternos, se eu tiver. Não, tem uns 3. Quando eu vou pregar numa igreja tradicional, e eu prego em muita igreja tradicional, eu ponho meu terno bonitinho, chego lá bonitinho, né? O terno bonito, né? Eu não, o terno bonito. Quando eu vou no bola, ou numa comunidade, ou numa igreja de um de vocês, cara, eu vou de boa. Dependendo da igreja, eu ainda pergunto, irmãozão, e aí, como é que é? Dá para ir de polo, ou precisa ir, qual que é a pegada, para honrar e respeitar o local. Eu fui convidado, não é minha casa, mas eu não posso tocar no que os outros acreditam, senão eu fico sem honra, porque só é honrado quem tem honra. Então vamos lá, Canaã ou terra de Canaã, vocês estão comigo? Amém. Vocês estão querendo dormir, gente, não dorme não, mano. Tem 15 minutos de aula. Após a diáspora da humanidade no mundo antigo, ocorrido no episódio da Torre de Babel, os descendentes de Canaã, ou Canaã, filho de Cão, e netos de Noé, fixaram nas terras que mais tarde Deus daria a Abraão e a sua descendência. Isso é para você ver como o cão é sujo, né? Ele sempre tenta... Entendeu o trocadilho? O cão é sujo, ele sempre tenta tomar o que é seu. Fique atento, irmão. Isso ocorreu há mais de 2000 anos antes de Cristo. Nessa terra grandemente enriquecida pela sua fertilidade e outros valores naturais, os cananeus multiplicaram-se grandiosamente. No decorrer do tempo, essa terra passou a ser conhecida como sendo uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3. O nome Canaã provavelmente é o mais antigo, por se tratar da terra habitada pelo neto de Noé, Canaã, e a sua descendência. Alguns estudiosos entendem que esse nome significa habitantes das terras baixas, designado assim provavelmente a preferência dos descendentes de Canaã pelas planícies. Mas há outros que dizem que esse nome significa pertence à terra da púrpura vermelha. Esse termo foi usado até o século 19 a.C. Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Com referência aos cananeus e os fenícios, que comercializavam com corantes púrpura avermelhada, fabricados a partir das conchas do murex, das costas do Mediterrâneo. Esse nome Canaã era usado pelos egípcios, referindo-se a toda a região oeste da Síria. 14, viu? Século. 14.
falei 19, me enganei. Vou te perdoar dessa vez. Das muitas passagens bíblicas, depreende-se que este nome era usado para designar o território entre o mar Mediterrâneo e o Jordão, então Canaã. Podemos lembrar de vários episódios, várias cenas, várias passagens nessa questão de Canaã. E aí nos faz lembrar das principais batalhas do povo para tomar aquilo que lhe era de direito por promessa. Um povo gigante, um povo guerreiro, um povo que sabia usar, nessa época já usava armas forjadas, e Israel não. Israel dependia dos outros. Israel era bem menor em número e não tinha habilidade de guerreiro. Mas nem por isso, ou com tudo isso, Deus não deixou de cumprir a promessa. Trazendo para os nossos dias, quando que Deus deixou de cumprir promessa? Deus sempre cumpre o que Ele promete. Só existe um plano de Deus que foi por água abaixo. Os demais, eu só conheço um em toda a Bíblia. Um plano de Deus que, foi por água abaixo. Vocês se lembram? Foi por água abaixo. A pastora Carol sabe. É pegadinha, não? Não, está na Bíblia. Foi por água abaixo de Lucas. Não é bem esse não, mas tudo bem. O dilúvio não foi por água abaixo não, o dilúvio eu acho que foi por água acima. A pastora Carol não lembra? As crianças sabem. Só você me deixando com medo de falar. Não, eu vou falar. O único plano de Deus que foi por água abaixo foi Moisés na arca de junco. Ele colocou, a mãe colocou ele na arca e ele desceu de água abaixo, na corrente do rio, até a filha de Faraó encontrar. É pegadinha, né? Nossa, né? Não foi? O rio tinha corrente Pegadinha, né? caidinha para baixo. A água não corre para cima, a água corre para baixo. Então o plano de Deus que desceu, que caiu, que foi de água abaixo, foi o plano que Deus traçou. Colocou Moisés dentro da arca de junco, lá do cestinho de junco, e desceu de água abaixo. Chegou lá, a filha de Faraó encontrou, pegou, adotou o menino. Aí vem as coincidências. Quem amamentou o menino foi a própria mãe. Vocês já pararam para pensar nesse projeto, irmão? É muito louco isso. Deus coloca lá, a mãe vai lá, manda chamar uma mulher. Quem chega? A mãe do próprio filho. Cria o menino, prepara o menino para ser governador do Egito. Olha as coisas de Deus. O cara estuda na melhor escola que existe. Se forma como doutor faraônico. É respeitado como príncipe do Egito. Agora Deus tira ele do Egito. Deus mostra para ele quem é Deus. Ele vai lá e faz besteira. Mata o egípcio com suas próprias mãos. Tem que fugir. Agora Deus fala o que para ele? Você tem que esquecer tudo que você aprendeu. 40 anos no deserto. Pastor Jairo, que era o presidente aqui do campo aqui da Assembleia de Deus, Belém, né, ele dizia assim: sentar na cadeira de Moisés todo mundo quer. Passar 40 anos no deserto, ninguém quer. Eu não sabia o que era honra. De verdade. E um dia eu vi o pastor pegar a pastinha dele e levar assim, ele dava aula, eu fiz aula com ele. E ele vinha lá para frente da aula e eu colocar a pastinha dele assim, e eu ficava olhando aquele pastor. Eu dizia, por que o pastor sempre pega a pastinha dele, né? Pegava a pastinha dele, levava, colocava lá na frente lá. Pastor Vicente de Paula Leite, que é presidente do Instituto de Teologia em Suzano, foi, não sei se está no Belém mais, mas foi muitos anos no Belém. Se não me engano, ele está em outro ministério. Tem a faculdade dele de teologia ainda lá em Suzano. E um dia eu disse: pastor Vicente, o senhor sempre pega a pastinha do pastor Jair? Não entendi. Ele falou: é honra, meu filho. Se eu quero sentar na cadeira de Moisés, eu tenho que aprender a honrar aqueles que Deus levanta antes de Moisés. Eu fiquei: que legal.
A gente era crente normal, não sabia nada de honra, mas já tinha pessoas que ensinavam. Acho que o pastor Jário já partiu para o Senhor, né? O pastor Vicente tem uma faculdade tremenda, faz parte de um outro ministério já. Eu acho que não é mais do Belém, mas é da Assembleia. E estamos aí. E as pequenas lições que a gente vê na vida, se não guardar. Então Canaã é a terra do povo hebreu. Terras dos amorreus. Esse é outro nome muito antigo, tanto no Antigo Testamento como nos escritos profanos, designa a mesma região territorial conhecida como Canaã, pois os amorreus são descendentes dos cananeus. Gente, é uma raça bem grande. Amorreu, cananeu, fariseu, corintianeu, é tudo a mesma raça. Hoje os corintianos são descendentes desse povo aí. Você pode ver, os caras só querem brigar, quebrar tudo. Se ganha, briga. Se perde, briga. Se empata, é cananeu. Gente, pensa se você vê palmeirense brigando porque não tem mundial. Só chora. Pô, tem mundial. Brincadeira, gente. Deixa os palmeirenses para lá. Era conhecido também como a terra dos hebreus. Estão comigo aí? Esse nome deriva-se da raiz genealógica dos judeus. Segundo alguns hebraístas, o termo hebreu refere-se a Eber, Gênesis 10, 21, um grande patriarca de quem descenderam os hebreus. Mas há também quem pense que o termo hebreu vem do vocábulo abiru, que significa o do outro lado. Lembra? Nós já estudamos isso. Ou além, ou uma alusão ao outro lado do rio Eufrates, de onde veio Abraão. Daí a questão dos hebreus, para estabelecer essa terra, a qual Deus lhe deu por herança. Lembra que nós já estudamos isso aí? Terra de Israel. Nós estamos falando dos nomes aí do país, amém? No decorrer da história. Falamos um pouco de geografia, entendemos geografia, depressão, minerais, a pesca, as nomenclaturas aí, os nomes, os chamados do país, ok? Então Canaã, ou terra de Canaã, terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra de Israel. Esse é o nome que aparece com muita frequência no Antigo Testamento. É usado para referir ao descendente de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Através de Abraão, Deus levantou uma grande nação, como já havia prometido ao mesmo, desde Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, a quem Deus mudou o nome para Israel. Israel descende as tribos, ok? Quem descenderam as 12 tribos, os 12 patriarcas, que deram origem às 12 tribos. Então diz: não te chamarás mais Jacó, mas serás chamado de Israel, porque lutaste com Deus como homem e tens prevalecido. Então agora passou a se chamar terra de Israel. É importante notar, dentro da história, vocês vão observar depois duas coisas importantes. Existem os 12 filhos de Jacó, e eu particularmente prefiro entender as 12 tribos como os 12 filhos de Jacó. Pastor, mas teve uns que foi fiasquinho, teve uns que vacilou, não tem problema, irmão. Porque aí depois entraram os 2 filhos de José, que alguns levam como das tribos dos 12 filhos, contando como José, mais os seus 2 filhos para completar os 12. Mas eu particularmente prefiro me mover e ver dentro dos realmente os 12 filhos de Jacó. Não, o cara perdeu a primogenitura, o cara pecou, foi lá, matou todo mundo, fez uma caca danada, você já viu pelo... Ótimo. Quantas coisas a gente não faz dentro da igreja? Eu fiz festa junina, fiz fogueira dentro da igreja. Eu deixei contar de irmão, joguei cinto, bati de cinto, joguei balde d'água. Já fui menina. O que Paulo diz? Quando eu era menina, agia como menino, fazia as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino.
Então hoje é fácil, pô, mas o cara pecou e tal, não faz parte da tribo porque errou. Aí, Salomão deixou de ser Salomão? Davi deixou de ser Davi? Então, mas também, se alguém entende os 2 filhos de José como descendentes na sequência das duas, porque o seu avô os abençoou também, não tem problema, tá? Só não dá para colocar 14 tribos, só são 12. Terra de Judá, estão comigo aí? Quando Josué invadiu Canaã, a terra prometida, ele repartiu todo o território entre 12 tribos. A parte sul ficou por sorte a tribo de Judá. Hoje, espiritualmente falando, o Brasil está ligado diretamente à tribo de Judá. Se você fizer uma pesquisa dos judeus que permaneceram no Brasil, seja por consequência da guerra, seja por fuga, seja porque vieram por outras maneiras, a maior parte que habitou foram descendentes da tribo de Judá. A maior parte. Então hoje o Brasil é ligado espiritualmente muito forte a Israel na adoração. 1970 e bolinha, Billy Graham profetizou que o Brasil seria o maior celeiro de missionários e daqui se levantaria uma nação dos trapos da língua portuguesa, que seriam os adoradores dos últimos tempos e os missionários que se levantariam para conquistar nações. Não indica um país do mundo não tem um missionário brasileiro. Alguns julgam. Puxa, no Nordeste tem tanta criança que não foi evangelizada. Eu sei, irmão, tem tudo isso, mas Deus não vai deixar de cumprir a promessa que Ele mesmo fez de levar para outros países, porque no Brasil ainda falta evangelizar. As pessoas confundem as coisas. Então, se tem o Nordeste, e eu sinto desejo pelo Nordeste, vai para o Nordeste, não para de encher o saco. Se o camarada sente desejo pela África, você está falando para a África, deixa o cara ir na África. Eu tinha um perturbado aqui que ele dizia assim que ele só queria ser missionário se fosse em Nova York. Não, Nova York não. Ele queria ir para Walt Disney, Orlando. Ele falou, se for para ser missionário lá, eu vou. Graças a Deus Jesus tirou ele daqui. Vamos embora. Você tem que ser missionário, Deus manda. Então a terra de Judá, e aí nós precisamos entender, nós temos um chamado forte nisso, porque as pessoas confundem a tribo de Judá com só o louvor e adoração. Querido, louvor ou adoração está ligado à intercessão, está ligado ao profético, está ligado ao evangelístico. Tudo que se desenvolve entre evangelístico ou missão, em adoração, em profético, em intercessão, está ligado diretamente à tribo de Judá. Só que a gente só pensa que é só música. E não é. Vocês vêem toda essa podridão na festa da carne, o carnaval, e nas festas que se tem no Brasil, é porque o diabo tenta roubar a identidade espiritual do país. E a identidade espiritual do nosso país é a adoração. Ok? Vamos lá, tem mais meio minuto. Mais tarde, com a divisão do reino do norte, corrige aí que está reino da morte, reino do norte de Salomão, não, deixa a morte mesmo, peraí, vamos lá. Mais tarde, com a divisão do reino, porque o reino dividiu o reino do norte, reino do sul, mas aí é na morte de Salomão. Esse território somou com a tribo de Benjamim, que era vizinha da tribo de Judá, localizada no norte. Com a invasão de Nabucodonosor na avó, eles foram levados cativos para a Babilônia, onde ficaram cerca de 70 anos. Com a volta da Babilônia, Judá tornou-se uma nação organizada, assim sendo todo aquele território que havia sido prometido a Abraão, e a sua descendência passou a ser chamado de Judéia. Entenderam? Era um reino só, dividia o reino do norte e o reino do sul. Quando Salomão morreu, veio Nabucodonosor, dominou, governou, ficaram 40 anos cativos. Quando voltou, em vez de se reorganizar mais uma vez como o reino de Judá, ou como terra de Judá, eles conquistaram, voltaram, e agora passou a se chamar
Judéia. Deixa eu explicar a questão do reino para vocês entenderem. Às vezes a gente fala reino, gente, eram cidades. São Paulo era o reino da Judéia. Rio de Janeiro era Benjamim. Outra cidade, Minas, outro estado de Minas. E eu estou sendo legal, viu? Porque não eram estados ou territórios tão grandes, não, porque a São Paulo deve estar entre aí as 6, 7 maiores extensão territorial. São Paulo é muito grande. Então, eram reinos estabelecidos que governavam, todos debaixo da direção de Deus. Então, quando o Nabucodonosor veio, governou e tomou tudo, é como se fossem 2 estados. E quando eles voltaram, então eles se reorganizaram. E então deixou de ter essa terra de Judá, passou a ser então essa Judéia. Porque a maior parte dos que voltaram foram que governaram toda a terra. Às vezes a gente pensa, puxa, um reino. Era mais ou menos isso. É o que está acontecendo aí nessa guerra agora. Esse paizinho, ele faz fronteira com mais 3 ou 4 países. Todos esses países vizinhos estão sofrendo, não é só lá, não é só a Croácia. Ucrânia, né? Não é só lá que está sofrendo. Tem país que não tem nada a ver com o negócio e está sofrendo dano. Viu agora que ele colocou que quem quiser o combustível lá vai ter que pagar na moeda dele? Por quê? Porque está ficando sem dinheiro. Então quem quiser usar vai ter que pagar na moeda dos caras. Para forçar os países vizinhos a ter que usar o dinheiro dele e automaticamente ele conseguir bancar. Hoje tem toda uma questão política. Antigamente não. O cara chegava e dizia, vamos invadir. Cercava, sitiava, até tirar os alimentos, até tirar a água, e aí tomava a cidade. Ok? Terra da promessa ou terra prometida. Essa terra ficou conhecida por esse nome em virtude da promessa de Deus feita a Abraão e que teve seu cumprimento com a saída do Egito, com a invasão feita por José, que a repartiu entre as 12 tribos. E aí nós vamos parar aí, ok? Marque aí onde nós estamos parando, porque quando eu perguntar para vocês, semana que vem, quem não souber, ai. Amém? Queridos, tem um exercíciozinho aí no final, é importante você fazer, pequenininho, são 15 questões, e eu gostaria que vocês lessem essa última página que ficou aí, Palestina, localização, limites, superfície, e aí já tem a revisão geral. E aí a gente vai dar uma estudada nesse exercício que vocês vão responder em casa. Então, na terça-feira, pastor Wander, vocês vão trazer o exercício respondido, para a gente tirar algumas dúvidas junto aqui, ok? Então, na terça-feira a gente assiste o vídeo e a gente estuda o exercício junto. Se alguém tiver alguma dúvida, mas aí a gente faz esse primeiro exercício aí, estudando em casa no nome de Jesus. Pode ser? Amém. Quem está comigo diz amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Maurício, pode encerrar essa segunda aula. Quero orar e quero abençoar a vida de vocês aí no nome